Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Milagres de Provisões. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 35, que diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. Até aí. Deus é um Deus de milagres. Muitos cristãos têm aprendido a crer em Deus por causa de milagres de cura e libertação. Mas Deus não é limitado em seu poder de operar milagres. Glória a Deus pelos milagres de cura, mas Ele também pode operar milagres de provisão. Vejamos os filhos de Israel. Quando eles estavam no cativeiro, no Egito, Deus enviou Moisés para libertá-los. Moisés e Arão enfrentaram o faraó e operaram milagres na terra do Egito. Como resultado da resposta de faraó, Deus trouxe juízo sobre os egípcios. Então, quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito, Deus falou a Moisés para instruir os israelitas a irem aos lares dos egípcios e pedirem prata e ouro. Normalmente, um grupo de pessoas saqueia um outro grupo de pessoas após tê-lo derrotado em batalha. E esse versículo que lemos agora afirma que Deus concedeu aos israelitas o privilégio de ter com os egípcios restituído ouro e prata. Nós sabemos que os israelitas tinham sido servos e escravos dos egípcios. Mesmo assim, por alguma razão inexplicável, quando eles foram aos lares dos egípcios e lhe pediram ouro, prata e vestes, os egípcios lhes deram liberalmente. E isto foi um milagre, ou melhor, foi um milagre de provisão. A Bíblia diz que Israel saiu com ouro e prata do Egito. Apenas um dia antes, aquelas pessoas eram pobres, eram escravos, mas no dia seguinte eram livres e ricas. Não devemos limitar Deus. Ele fez e ainda pode fazer milagres. Você se lembra de que antes de saírem do Egito, os filhos de Israel viveram no deserto durante 40 anos? Mais uma vez, Deus realizou um milagre de provisão para eles. Está escrito em Neemias capítulo 9, versículos 21 a 21. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Deste modo, os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Como nós vimos e sabemos e conhecemos a palavra de Deus, Deus fez chover comida do céu. As pessoas se levantavam pela manhã e já a encontravam no chão. Eles ajuntavam o maná toda manhã e assim foram sustentadas durante 40 anos. Este foi um milagre de provisão. Quando essas famílias estavam no deserto, morrendo de sede, Moisés feriu a rocha e a água saiu. Deus tirou água da rocha. Esse também foi um milagre de provisão. Pense na bondade e na misericórdia de Deus. Essas pessoas estavam no deserto por causa da desobediência. O plano de Deus era que elas fossem diretamente para a terra prometida. Mas o povo duvidou das promessas do Senhor. Eles tinham medo dos moradores da terra. Como resultado direto, eles tiveram de peregrinar durante 40 anos no deserto. Mesmo assim, no meio de tudo isso, Deus ainda cuidou deles. Eles não tiveram falta de nada. Como nós acabamos de
ver no versículo de Neemias, as suas roupas não e também os seus pés não se incharam. Isto foi um milagre. E você, acredita que Deus pode fazer os mesmos milagres ainda hoje, assim como fez naquela época? Será que ele fará por você o que fez por homens, por exemplo, como Elias e Eliseu? Deus diz a Elias para onde ir e o que fazer. E como Elias foi obediente em fazer o que Deus lhe dissera, Deus operou um milagre de provisão a seu favor. Ele fez com que os corvos lhe trouxessem comida. Você pode pensar que não existe jeito de Deus provê-lo, mas, se for preciso, o Senhor levará para você comida através da boca de um pássaro. E nós podemos ver vários milagres na palavra de Deus. Sabemos que Elias era um servo de Deus e tinha um milagre duplo em mente. Ele não somente queria prover o seu servo, como também tomar conta daquela mulher, a viúva de Serepta. A comida que ela deu a Elias foi a última comida que lhe era disponível. Ela estava enfrentando a fome. E eu quero que você saiba que para receber um milagre de provisão, devemos ter fé em Deus. Devemos confiar nele e colocar a sua palavra em primeiro lugar. Aquela viúva de Serepta poderia ter pensado, mas eu não tenho o suficiente para fazer 2 bolos. Se eu fizer primeiro para você, não sobrará nada para mim. No entanto, ela obedeceu ao que o servo de Deus lhe havia dito para fazer. Ela fez o bolo primeiro para ele. Parecia ser o último. Posteriormente, ela não teria mais farinha e azeite, mas por um milagre de Deus, depois de fazer o bolo, havia mais farinha e mais azeite. Então fez outro bolo para ela e para o seu filho. Parecia que seria o último, mas ao terminar de fazê-lo, ela olhou novamente e viu que ainda havia mais farinha e azeite. Todo dia, ela fazia um bolo para Elias, outro para ela e para o seu filho. A panela de farinha não acabou e o azeite não faltou na botija. Isso continuou durante muitos dias. Deus operou um milagre de provisão. No segundo livro de Reis, capítulo 4, encontramos uma situação na qual uma família tem um grande débito. O pai morreu e deixou a dívida para a família pagar. A família não tinha condições de pagá-la e, por isso, os filhos foram levados como escravos. O profeta Eliseu perguntou à mãe viúva: "O que tem em casa?" Muitas vezes, Deus realizará um milagre de provisão, usando algo que já temos em mãos. Quando pegamos o que temos e dedicamos a Deus, Ele pode multiplicá-lo e usá-lo. E quando Eliseu perguntou àquela viúva o que ela tinha em casa, ela estava em uma situação pior do que aquela outra viúva que Elias havia ajudado. Essa mulher tinha apenas azeite. Ela não tinha farinha. Note que ela fez exatamente o que Eliseu lhe disse. E como resultado, continuou tirando azeite da pequena jarra. Foi um milagre. Ela continuou tirando azeite até não haver mais vasos para encher. E eu digo para você, milagres não acontecem por acaso. Além da fé e da obediência, a pessoa precisa se preparar para um milagre. E eu te pergunto, você está preparado para receber o seu milagre? Essa mulher que ouviu a voz de Deus falada pelo profeta Eliseu, preparou-se para o milagre, reunindo todos os vasos que ela podia conseguir para encher de azeite. Ela estava preparada para o aumento. Muitas vezes, as pessoas não recebem o milagre de Deus, pois não estão preparadas para recebê-lo.
Elas não estão esperando verdadeiramente o milagre. E este milagre de provisão não apenas deu a essa família a capacidade de pagar a dívida, como proveu-lhe mais dinheiro para continuar vivendo. No segundo livro de Reis, você pode ver, há mais exemplos maravilhosos dos milagres de provisões de Deus. Foi o que aconteceu com o exército sírio. Como resultado do cerco feito pelo exército sírio contra Israel, houve uma fome severa na terra. Toda a esperança parecia estar perdida. Mas um dia, Eliseu profetizou uma grande libertação e virada econômica, que ocorreriam em 24 horas. Como esse milagre ocorreria? De uma forma bastante improvável. De alguma forma, o Senhor fez com que 4 leprosos, por exemplo, que cocheavam nas fronteiras do inimigo, parecesse um grande exército chegando. O inimigo temeu e fugiu. Eles deixaram toda a sua comida, o seu dinheiro e suprimentos. Quando os leprosos chegaram caminhando ao campo inimigo, encontraram toda a comida, o dinheiro e as provisões. Em primeiro lugar, começaram a comer um pouco e esconderam o restante. No entanto, logo perceberam que precisavam dar essas boas notícias a todos da cidade. As pessoas estavam tão empolgadas que correram para os portões da cidade. O homem que duvidou das promessas de Deus e o homem de Deus havia dito, ficou parado no portão, enquanto as pessoas corriam para fora. Ele foi pisoteado por elas e morreu. Ele estava bem no meio do milagre, mas o desperdiçou, pois não creu. As pessoas que creram na palavra de Deus receberam um milagre naquele dia. Em resumo, não podemos limitar Deus. Deus pode ir além do que as nossas mentes conseguem imaginar. Há muitos exemplos na palavra de Deus. Por exemplo, a história do rei Josafá, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Os exércitos inimigos haviam se ajuntado para guerrear contra o povo de Judá e o rei Josafá. Quando esse reuniu o povo para orar, o Senhor lhe deu um plano. O rei deveria enviar o povo para fora, a fim de louvar a Deus. Eles começaram a louvar e o inimigo foi derrotado. Quando o povo de Deus lhe obedece e começa a entoar-lhe louvores, os inimigos atacam uns aos outros e derrotam uns aos outros. O inimigo que veio destruir Judá passou a ser a sua prosperidade. Deus operou um milagre de livramento e de provisão para o seu povo. Vemos esse tipo de milagre também no Novo Testamento. Jesus transformou a água em vinho, conforme João capítulo 2. Sabemos que Jesus alimentou as multidões em 2 ocasiões. Uma vez ele tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Ele também tomou 7 pães e 4 peixes e alimentou 4.000 homens, mulheres e crianças. Em ambos os casos, vemos 2 princípios importantes. Primeiro, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês têm? Ele operou um milagre com o que eles tinham em mãos. Eu repito, não limite Deus. Você limita Deus quando pensa não ter nada que Deus possa usar. Deus pode tomar o que você possui, independentemente de parecer tão insignificante, e operar um milagre em seu favor. O segundo princípio é o seguinte: devemos esperar milagres e nos preparar para recebê-los. Quando Jesus pregava para as pessoas de camadas mais baixas, ele estava preparando-as para receberem um milagre. Quando somos obedientes a Deus, estamos nos preparando para receber o milagre. Quando seguimos as instruções de Deus com fé e ousadia, estamos nos preparando para receber um milagre. Devemos esperar milagres e nos preparar para recebê-los. É claro
que os milagres de provisão não devem substituir a tarefa de andarmos nos princípios divinos da prosperidade. Devemos aplicar tais princípios para receber um crescimento fixo. Ainda assim, devemos também nos lembrar de que Deus realizou e ainda realiza milagres de provisão. Então, permita que a fé surja em seu coração hoje, pois Deus é o mesmo hoje, assim como foi ontem e assim como será amanhã. Ele ainda trabalha no ramo dos milagres. Ele ainda realiza milagres de cura e de provisão. Não o limite. Creia em grandes coisas, a fim de que possa cumprir a sua vontade e realizar o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante da sua presença porque cremos no Deus de milagres, no Deus de provisões. E neste momento eu quero te pedir em favor de todas aquelas pessoas que estão passando fome, passando por necessidades e realizam de uma provisão. Nós sabemos que precisamos ter algo em nossas mãos para entregar ao Senhor. Entregamos tudo aquilo que nós temos neste momento e estamos preparados para receber de Ti o milagre de que necessitamos. Visite neste momento cada pessoa que nos ouve e que ela apresente diante do Senhor aquilo que lhe resta às mãos e que ela tenha a certeza e a convicção de que para o Senhor não haverá limites. Para o Senhor não haverá nada demasiadamente difícil e que pelos olhos da fé essa pessoa receba do Senhor o milagre de provisão, o milagre de tudo aquilo que ela necessita, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.